Deixa eu te levar para uma data específica, porque essa história inteira acontece em 24 horas. Não em uma temporada, não em um ano. Em um único dia. 1º de setembro de 2008. O último dia da janela de transferências na Inglaterra. E naquela manhã, se você perguntasse para qualquer pessoa do futebol europeu onde o Robinho iria jogar, a resposta era uma só: Chelsea. Não era palpite. Era quase fato consumado. O Robinho tinha feito uma coletiva de imprensa em Madrid, dias antes, praticamente chorando para sair do Real e dizendo que queria o Chelsea. O Chelsea estava tão confiante de que já tinha colocado camisas do Robinho à venda na loja de Stamford Bridge, com o nome dele nas costas, divididos na prateleira, esperando o anúncio. Segura essa imagem: camisas do Robinho já à venda no Chelsea. O negócio estava tão fechado. E aí, no fim daquele mesmo dia, quando o sino da janela bateu, o Robinho tinha contratado com o Manchester City, um clube que, naquele momento, não ganhou nada de relevante feito mais de 30 anos. I'm very happy to be here. I hope to show my best football and bring lots of joy to the fans. I would like to thank the support of the manager as well, which is very important, and also to Mr. Thaksin and the Abu Dhabi group who made a lot of effort to bring me here. I hope to bring a lot of joy to the supporters. Um clube médio, por 32,5 milhões de libras esterlinas, o recorde de transferência da história do futebol britânico até então. O que aconteceu nessas 24 horas? Um telefone tocou, vindo dos Emirados Árabes. Naquela mesma segunda-feira, um grupo de Abu Dhabi, comandado pelo Sheikh Mansour, tinha acabado de comprar o Manchester City. E a primeira coisa que o dinheiro do petróleo fez, poucas horas depois de revisar a compra do clube, foi roubar do Chelsea o jogador que já tinha até camisa na loja. E aqui vem a promessa que dá título e alma a esse vídeo. Preste atenção, porque isso é o coração de tudo. Não essa é a história de um jogador que trocou de clube. Isso acontece toda semana. Essa é a história do dia exato em que o dinheiro do petróleo decidiu que o Manchester City, e não o Chelsea, seria o gigante da década seguinte. O Robinho foi só a primeira ficha empurrada na mesa. A pedra fundamental de um império. E a ironia mais cruel de todas, que eu vou te provar no final. O Robinho foi a fundação de um império que hoje assombra o próprio Chelsea dentro de campo. O clube que perdeu a corrida por ele em 2008 passou os 17 anos seguintes apanhando a máquina que aquele mesmo negócio criou. Então fica comigo até o fim, olho no olho, que eu vou te contar essas 24 horas minuto a minuto, e te mostrar porque esse foi, talvez, o dia mais importante do futebol inglês moderno. Só me dá uns 15 minutos. Bora! Para você entender que dois clubes gigantes brigaram até o último segundo por esse cara, você precisa lembrar quem era o Robinho em 2008. E não era um jogador qualquer. Era um dos mais desejados do planeta. O moleque tinha saído do Santos como o novo Pelé, em comparação com o próprio Pelé abençoou. Foi pro Real Madrid em 2005, virou galáctico, dividiu o vestiário com Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos. E na temporada anterior ao verão de 2007 e 2008, ele tinha sido peça de um Real bicampeão espanhol, com 11 gols em 32 jogos, os dribles, a ginga, o drible de vaca que fez estádio inteiro levantado. Sacou a régua, o Chelsea do Abramovich, comandado naquele momento pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. O Felipão olhou para Robinho e viu a peça que faltava. Um craque de talento puro, para deixar um elenco já poderoso ainda mais assustador. Era o alvo número 1 do verão, o sonho de consumo. E o Robinho queria muito. Ele estava com problemas no Real. O clube tinha tentado contratar o Cristiano Ronaldo. Para bancar isso, tratou o Robinho como moeda de troca, o que magoou o jogador profundamente. Ele se sentiu interrompido. E aí é que ela fez coletiva emocionada em Madrid, deixando claro para o mundo: eu quero sair e quero o Chelsea. Então repare a situação na véspera do dia 1º de setembro. O jogador quer o Chelsea. O Chelsea quer o jogador. O Chelsea já está vendendo a camisa dele na loja. Parecia impossível dar errado. Guarda bem essa sensação de negócio fechado, porque é ela que torna a reviravolta das próximas horas tão inacreditável. Mas tinha um detalhe que quase ninguém estava enxergando. Um pequeno problema,
que ia virar o buraco por onde a cidade entrou. O problema era esse. O Robinho queria o Chelsea. Mas quem vende jogador não é o jogador. É o clube. E o Real Madrid estava com raiva do Chelsea. Deixa eu te explicar por isso. Porque é delicioso de fofoca de bastidor. O Real acusou o Chelsea de má conduta na negociação, de ter agido por baixo dos panos, de ter provocado a birra do Robinho, de ter vendido camisa antes da hora, de ter tratado o negócio como se já estivesse feito sem o Real ter concordado. E o presidente do Real, o Ramón Calderón, ficou irritado, a ponto de o Real bater o pé e recusar as propostas do Chelsea uma atrás da outra, semana após semana, mesmo com o jogador implorando para sair. Sacou uma ironia? O Chelsea tinha o jogador composto, tinha o dinheiro, tinha tudo, menos a única coisa que importava, o sim do Real. E o Real não ia dar esse sim pro Chelsea nem que chovesse canivete. Por rancor, por orgulho ferido. E era exatamente essa brecha. O Real não estava dizendo não vendo o Robinho. Estava dizendo não vendo o Robinho pro Chelsea. A porta estava aberta para qualquer outro que aparecesse com o dinheiro certo e sem o histórico ruim. Só faltava alguém aparecer. E ninguém tinha dinheiro para isso, até aquele 1º de setembro. Porque naquele dia, do outro lado da Europa, uma outra história estava se fechando em paralelo. Em Manchester, o ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra, que era dono do City e estava com os bens congelados, fugindo de acusações de corrupção, vendeu o clube por 210 milhões de libras esterlinas ao Abu Dhabi United Group. Da noite pro dia, o Manchester City, um clube médio, tornou-se propriedade de uma das famílias mais ricas do planeta. Dinheiro de petróleo praticamente ilimitado. E os novos donos precisam fazer uma coisa imediatamente. Um anúncio pro mundo. Uma declaração de interesse. Um estrondo que dissesse: olhem para cá. Chegou um novo poder no futebol. Qual a melhor forma de dar esse estrondo? Roubar, no último dia da janela, o alvo número 1 do Chelsea de Abramovich. O homem que, até então, era o poderoso do futebol inglês. O City ligou pro Real. Ofereceu o valor cheio que o Real pedia. E o Real, que morria de vontade de vender o Robinho para qualquer um que não fosse o Chelsea, disse sim na hora. Em questão de horas, o negócio virou. O jogador que foi pro Chelsea de manhã assinou com o City à noite. E eu quero que você sinta a loucura daquele dia, porque foi um dos prazos mais insanos da história. O City recém-comprado chegou com fome de tubarão. Não tentei só o Robinho. Naquele mesmo dia, os árabes pretendiam sequestrar o Berbatov do Manchester United com uma oferta de 34 milhões de libras esterlinas, perdas pro United por pouco. Sondaram o David Villa no Valência por 40 milhões de libras esterlinas. Ofereceram por Mário Gomes, do Stuttgart. Num único dia. Era o dinheiro novo testando os próprios músculos, empurrando propostas absurdas em todas as possibilidades para ver o que grudava. E o que grudou foi o maior de todos, o Robinho, por 32,5 milhões de libras esterlinas, quebrando o recorde britânico. Olha o que o próprio dono árabe, Al Fahim, falou naquele dia, com todas as letras: dinheiro não é uma preocupação para o meu conselho. E completou: nós temos bolsos fundos. Bolsos fundos. Guarda essa frase, porque ela é a certidão de nascimento do City moderno. E do lado de Londres, devastação. O Chelsea soltou uma nota seca dizendo que não conseguiu chegar a um acordo com o Real pelo valor pedido. E olha o que o Guardian escreveu naquela noite. Uma frase que resume o abalo sísmico. Pela primeira vez, o Abramovich, o homem que tinha reinventado o futebol inglês à base de dinheiro, foi derrotado numa disputa direta de dinheiro por um jogador. Nunca tinha acontecido. Nunca antes o Abramovich perdeu numa batalha direta de dinheiro por uma transferência. Paris sente o peso disso. Por 5 anos, o Chelsea foi o novo rico intocável do futebol, o cara que comprou quem quis. E naquele 1º de setembro de 2008, em 24 horas, apareceu alguém com o bolso mais fundo ainda. O rei do dinheiro acabou de conhecer o imperador do dinheiro. E o Robinho foi o troféu que marcou essa troca de trono. Lembra da promessa que eu te fiz lá no começo? De que esse não era um vídeo sobre um jogador trocando de clube, e sim sobre o dia em que o petróleo comprou o City. Tá aqui, escancarado. O Robinho não foi contratado.
Foi uma declaração de guerra. E o Robinho, no meio disso tudo, aqui a história fica cheia de ironia, e chega no detalhe que dá arrepio. Primeiro, o começo dele no City foi até bom. Na primeira temporada, marcou 15 gols e deu 9 assistências. Ele era a estrela, o rosto do projeto, o cara nas fotos. Mas preste atenção no detalhe de nosso número 1, porque o roteiro da vida às vezes é bom demais de tão irônico. Sabe contra quem o Robinho fez o gol de estreia pelo Manchester City? Pausa. Contra o Chelsea, o clube que já tinha vendido a camisa dele na loja. O clube que perdeu que ele era deles. 12 dias depois de ser sequestrado, o Robinho entrou em campo, encarou o Chelsea e balançou a rede logo na estreia. O destino escrito com letra de forma. Esse aqui não é mais de vocês. Detalhe honesto. Nesse jogo o Chelsea acabou vencendo por 3-1. O gol do Robinho foi de consolo, mas o simbolismo da estreia contra justamente eles é real. Só que o Robinho, como jogador, não virou o que se esperava no City. Foi murchando, caiu de rendimento, perdeu espaço, e em 2010 saiu pro Milan. Ou seja, o homem que foi a pedra fundamental do maior império financeiro do futebol moderno, nem chegou a ver o império de pé. Ele foi uma fundação sobre o qual o prédio foi construído, mas não morava mais lá quando o prédio virou arranha-céu. Foi antes embora das 8 Premier Leagues, antes da Champions, antes de tudo. E agora o detalhe diamante de verdade. Aquele que transforma essa história de bastidor numa lição sobre como o futebol funciona hoje. Pausa. Pega aquela transferência de 32,5 milhões de libras esterlinas de 2008 e compara com o que ela gerou. Do Robinho pra cá, o Manchester City conquistou 8 títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Virou, discutivelmente, a maior máquina de futebol do planeta na última década. Guardiola, Kevin De Bruyne, Haaland, os Invencíveis, o Tri, o Tetra da Premier. Tudo isso é filho de 1º de setembro de 2008. Tudo isso nasceu do estrondo que o Robinho representou. Pausa. 3 segundos. E aí fecha o círculo mais cruel de todos. O que eu te prometi lá no começo. Lembra do Chelsea? O clube que perdeu o Robinho naquele dia. Pois é, nos 17 anos seguintes, o Chelsea teve que dividir a Inglaterra com esse monstruoso que ele mesmo ajudou a criar. Porque foi a cobiça do Chelsea pelo Robinho que deu ao City o alvo perfeito para roubar e anunciar ao mundo. O Chelsea escolheu o Robinho como sonho. O City usou esse sonho como munição. E a bala acertou o Chelsea pelas 2 décadas seguintes. Sacou uma ironia final? Não foi só que o City levou o jogador. É que o próprio desejo do Chelsea foi o gatilho que armou a arma que atirou nele depois. O clube que se perdeu o dono do futebol inglês, num dia de setembro, criou sem querer o rival que o ia destruir. E aqui a história dá uma virada mais sombria. Porque a gente não pode falar do Robinho em 2026 e fingir que a vida dele terminou naquele gol de estreia. O homem que foi o rosto reluzente da revolução da cidade teve um destino trágico e sombrio fora dos gramados. Em 2017, foi condenado por estupro por um tribunal italiano, por um crime cometido em Milão em 2013. Depois de anos de recursos e uma longa disputa de extradição, começou a cumprir a pena de 9 anos de prisão no Brasil, em Tremembé, em março de 2024. E eu trago isso não para sensacionalizar, mas porque faz parte da verdade completa dessa história. O nome Robinho hoje carrega 2 coisas ao mesmo tempo, e a gente precisa ser honesto sobre as 2. De um lado, ele é uma nota de rodapé gloriosa na história econômica do futebol, o primeiro tijolo de um império bilionário. Por outro lado, é um homem condenado por um crime grave, cumprindo pena. O talento que encantou o mundo e a sombra que o encobriu convivem no meio. E talvez seja por isso que essa história é tão desconfortável de contar. Porque ela mistura o futebol na sua forma mais grandiosa. O dia que mudou uma liga inteira. Com o lembrete de que os ídolos que a gente transforma em símbolos são pessoas reais. Com histórias que às vezes terminam muito longe do brilho da prateleira de camisas em Stamford Bridge. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo de uma vez. 1º de setembro de 2008, de manhã, o Robinho ia pro Chelsea. Tinha até camisa dele na loja de Stamford Bridge. O rancor, o Real, furioso com a conduta do Chelsea, recusava vender para eles por pura raiva.
mesmo com o jogador implorando para sair. No telefone de Abu Dhabi, naquele mesmo dia, o Sheikh Mansour comprou o City e pediu de um estrondo. Ligou pro Real, pagou o valor cheio, e o Real disse sim na hora. 32,5 milhões de libras esterlinas, recorde britânico. Bolsos fundos, como disse o próprio dono. Foi o dia em que o Abramovich perdeu, pela primeira vez, uma disputa de dinheiro. Ou a ironia, o Robinho estreou marcando contra o Chelsea, mas nunca virou o craque esperado e saiu em 2010, antes do Império subir. Um detalhe diamante, daquele único negócio nasceu o City de 8 Premier Leagues e uma Champions. A cobiça do Chelsea foi o gatilho que criou o rival que o assombraria por quase 20 anos. O assombra. O rosto daquela revolução hoje cumpre 9 anos de prisão no Brasil. E é essa a história que quase ninguém conta direito. Porque a gente adora resumir tudo ao City comprou o Robinho e não deu certo. Como se fosse uma contratação frustrada e pontual. Mas o Robinho dar certo ou não dentro de campo nunca foi o que importava. O que importava era o que aquele cheque tinha. Era o dinheiro do petróleo batendo na porta do futebol inglês e dizendo agora quem manda somos nós. O Robinho foi o mensageiro. A mensagem era o império. Olha, eu não vou te dizer que foi um dia bom ou ruim pro futebol, porque isso depende de qual lado você senta. Pro torcedor do City, foi o dia em que o clube nasceu de novo, o começo de tudo que eles amam hoje. Pro torcedor do Chelsea, foi o dia em que eles realizaram, sem querer, o monstruoso que os atormentaria. E pro futebol como um todo, foi o dia em que ficou claro que dinheiro de Estado, dinheiro de petróleo, tinha entrado no jogo para ficar, e que nada seria como antes. E é aí que eu quero saber de você. Sério, aquele 1º de setembro de 2008 foi a melhor coisa que já aconteceu ao futebol inglês. O dia que criou o espetáculo do City de Guardiola que a gente admira hoje. Ou foi o dia em que o futebol vendeu a alma pro dinheiro de Estado e nunca mais foi o mesmo? Tem quem diga que a cidade só democratizou o topo, cortejou o monopólio dos grandes. E tem quem jure que aquele dia matou a competição de verdade, roubou títulos e destruiu o romance do esporte. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só o gol e a taça. A gente conta o telefonema nos bastidores, a camisa que já estava na prateleira, o rancor de um presidente, as 24 horas que reescreveram uma liga inteira. A gente conta o futebol do jeito que ele realmente é decidido, muitas vezes, longe do gramado.